Você acha que encenar é tão fácil assim? Que a arte do teatro é uma coisa tão fácil de acontecer? Vocês já pensaram para pensar? Já pararam para pensar como que funciona um teatro? Como que funciona uma atuação? Como que tudo surge? Como que tudo nasce? Pois é, hoje nós vamos criar uma narrativa, nós vamos criar um enredo de um teatro. Então a gente está trabalhando sobre a arte do teatro e aí a gente precisa explorar esse enredo. Afinal, nós temos vários tipos de teatro, inclusive uma das artes do teatro, né, um dos gêneros teatrais, a gente chama de teatro do improviso, que é aquele que não tem enredo e que as coisas acontecem bem no improviso mesmo. Mas hoje a gente não vai poder criar essa arte do improviso porque a gente precisa conhecer os nossos personagens. E aí, para a gente conhecer os nossos personagens, saber direitinho, eu não posso ter um improviso. A ideia é a gente criar um teatro de palitinhos. O que a gente vai precisar? Primeira coisa, antes de tudo, a gente precisa de um enredo, né? Para a gente contar uma história. Depois da gente ter um enredo em mãos, tá tudo ok, saber quem são os personagens, como que vai funcionar essa história, como que ela vai fluir, quando vai ser o clímax dessa história e quando vai ser o fechamento dessa história, a gente vai para a confecção dos personagens do cenário. Daí, a gente vai precisar de várias folhas brancas. Quem não tiver folha branca pode usar igual a professora de vocês, uma folha de rascunho. E nós vamos criar os personagens nas folhas e vamos vir prendendo depois com palitinhos de churrasco para poder fazer funcionar essa trama toda. Então, nesse primeiro momento, eu preciso que vocês criem esse enredo, essa narrativa, né? Então, vocês vão criar o enredo, lembrando que tem que saber quem são os personagens, aonde que está acontecendo essa história, né? Qual que é o cenário? É numa floresta, numa cidade, numa escola, em uma casa? Aonde que é? Eu preciso saber do clímax da história. Toda história não tem um ponto chave, clímax, o up da história. A sua também vai ter que ter. E por fim, depois do clímax, a gente precisa de um fechamento para a história. E aí, depois que a gente tiver tudo em mente, já criado aqui na nossa mente, tudo captado, bolado, a gente vai escrever direitinho a fala das pessoas, a fala do narrador. E aí, a gente vai para a próxima etapa na próxima semana. Nesse primeiro momento, é a gente criar essa história. Não posso esquecer quem é o personagem, quem serão os personagens, quais são os nomes deles, aonde que vai acontecer aonde que vai acontecer esse enredo, vai ter um clímax, qual que é o clímax da história, qual que é o ponto-chave da história e por fim, uma finalização. E aí nesse primeiro momento eu quero que vocês escrevam e me apresentem o texto, que a partir do texto eu vou poder ajudar vocês, né, nesse enredo, se tá legal, se não tá, se pode completar alguma cena, se pode modificar alguma coisa, se a gente pode vir a melhorar alguma coisa, e aí eu vou estar aqui para auxiliar vocês. Pode chamar o pai, a mãe, a irmã, todo mundo para poder ajudar nesse enredo, tá bom? Estou ansiosa!